Ok. Ok? Bom, então eu estou aqui com o nosso querido violonista, né? Professor Zanon, e conhecido no mundo inteiro, né? Que além de violonista é regente, professor, escritor, comunicador, multitarefas, né? Como todo grande artista acaba sendo. Bom, professor Fábio, gostaria de saber, em primeiro lugar, o seu amor pelo violão foi realmente seu primeiro amor no instrumento e a música clássica foi a sua primeira opção? A música clássica foi, sim. É uma coisa que aconteceu quando eu era muito criança. O meu pai tocava violão, mas ele gostava de tocar o violão brasileiro, de choro, de seresta, né? Quando eu fiquei mais crescido, que eu me dei conta que tudo que ele tocava eram músicas que o Dilermando Reis tocava. O Dilermando Reis era o grande violonista da era do rádio, né? Abismo de Rosas, Sons de Carrilhões, era que meu pai tocava. E assim, eu achava bonito, eu queria aprender a tocar violão, achava uma coisa interessante, mas o estalo mesmo deu quando eu comecei a me envolver com música clássica. Eu lembro de ouvir assim um disco na casa de uma tia, que foi como se tivesse um raio laser assim que me despertasse para uma outra dimensão. Foi uma coisa muito potente. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, fiquei muito fanático por aquilo e daí que de fato eu pedi para o meu pai me ensinar violão, porque daí eu queria aprender a ler música, eu queria saber de onde que vinha aqueles sons, né, que estavam registrados numa partitura e que me comoviam, que me arrebatavam daquela forma. Então foi isso, foi um total arrebatamento, quase uma experiência mística assim, que eu tive muito criança. E daí, assim, eu nunca olhei muito para trás, para falar a verdade. Eu aprendi um pouco com meu pai, daí passei um tempo estudando sozinho, depois eu tive a sorte de encontrar alguns professores na minha cidade, no interior de São Paulo, que eram muito qualificados e aí deu tudo certo. Sobre isso, queria fazer uma pergunta para o senhor. A influência do Antônio Guedes no seu aprendizado? O grande professor Guedes, que ele está vivo naturalmente, nós continuamos grandes amigos. O amor dele para o violão dá a impressão que nunca diminui, né? Nunca enfraquece. O professor Guedes, quando eu era jovem, ele chegou a tocar no Teatro Municipal de São Paulo, ele estudou com o grande professor da época no Brasil, que era o Isaías Sávio e tal. Só que a vida dele tomou outro rumo, ele era ferramenteiro, trabalhava numa indústria em Jundiaí e dava aula de violão aos sábados, mas ele mantinha aquela linda formação dele e tocava, ele era um grande concertista, ainda é, né? Que ele está, claro, com 86 anos, se eu não me engano, então o tempo cobra o seu preço, né? Então foi maravilhoso para mim, não só ter aula com uma pessoa altamente qualificada, mas com uma pessoa que tocava, que subia num palco e dava um recital de verdade, né? Aquilo era uma coisa muito impressionante, né? Eu sentia que eu não estava estudando com um qualquer, né? Com uma pessoa, um curioso, era um profissional, né? Bom, além de falar assim, o Antônio Guedes, a gente tem que lembrar que além dele ser violonista, ele também era luthier, né? Ele fazia... Então, o professor Guedes, ele é uma pessoa muito simples, ele é amador no sentido mais profundo da palavra amador. Ele faz aquilo porque ama, né? Então, quando ele decidiu que ele ia trabalhar como metalúrgico, ele nunca deixou de tocar. Ele acordava às 5 da manhã, estudava das 5h30 às 6h30, e daí ele ia para a fábrica, voltava, estudava mais uma horinha. Isso foi a rotina dele a vida inteira. Ele falava, quando eu me aposentar, aí eu vou aprender a fazer isso, fazer aquilo. E foi exatamente o que ele fez. Com a experiência dele de ferramenteiro, ele falou, para tocar bem violão, acho que eu quero conhecer como que o violão é construído. Então ele começou a fazer, porque ele já sabia usar a ferramenta. Ele chegou a fazer, acho que uns 20 violões, ou perto disso. E isso aí para ele já bastou, né? Agora esses violões também estão circulando aí, as pessoas acabaram comprando os violões dele e se ele tivesse continuado regularmente, ele seria seguramente um dos melhores luthiers brasileiros. Ele conhece, além da técnica de construção, a sonoridade, né? Mas não sabe onde você quer chegar com aquela construção, no artesanato não tem muito valor, na verdade. Verdade. Então, aí o senhor saiu de Jundiaí, né? Foi para São Paulo, sim, se formou na USP, isso, e daí pulou para Londres, sim, né?
Como foi isso? Como foi essa descoberta lá no outro lado do mundo, na Europa, né? Em relação, o que o senhor sentiu em relação de ser um brasileiro, né? Estudando ali na Royal Academy de Londres, e como o senhor acha que o mundo via esse brasileiro e a música brasileira dentro da Europa e dentro de outros países? Então, eu acho que o choque, a mudança de Jundiaí para São Paulo foi mais traumática do que de São Paulo para Londres, para falar a verdade. Porque Jundiaí, eu estava, como eu te disse, num ambiente muito acolhedor. Além do professor Guedes, eu tinha a professora Josete, que era uma grande educadora musical, e para ela a música era uma questão assim de integrar as pessoas, sabe? Era só alegria. Eu ia na casa dela, era amigo ainda sou amigo das filhas dela. Era só momento de felicidade, de amizade, de sentimentos bons, assim. E quando eu cheguei em São Paulo, eu percebi que a música é uma profissão como outra qualquer. Você tem gente insatisfeita, ressentida, competitiva, gente que, sabe, quer puxar só o seu tapete, assim. Isso nunca tinha acontecido em Jundiaí. Em Jundiaí, até hoje, todos meus amigos de Jundiaí, um só ajuda o outro. Né? Inclusive aqueles que não estão mais com a música, né? E então o choque assim da mudança para São Paulo foi maior, porque eu encontrei uma realidade da profissão que eu não conhecia antes. Mas enfim, foi muito importante. Na USP eu dei os primeiros passos em certas áreas, por exemplo a regência, que acabaria se tornando mais importante depois. Cantei muito em coral, regi coral. Mas daí, quer dizer, na época tinha dois mitos. O primeiro é que você precisava fazer uma faculdade de música para ficar qualificado em música, né? O curso universitário em música era uma coisa muito recente, então a gente tinha talvez uma imagem daquilo mais importante do que é de verdade, né? Eu acho que tem outras maneiras de você se tornar um ótimo músico. E o outro mito é de que você precisava estudar fora do país para completar a sua formação. Eu acho que no que se refere a estudos, sim, em algumas áreas, talvez não no violão, né? Mas foi importante para mim para abrir uma outra realidade profissional, né? Conhecer outras pessoas, entrar um pouquinho melhor dentro dessa indústria internacional de produção de música clássica. Da mesma forma como a música clássica é praticada em praticamente todos os países, né? O negócio da música clássica também é praticado, ele meio que emana assim da Europa e dos Estados Unidos e do Japão, naturalmente, né? Agora a China, para o resto do mundo. Então é muito difícil você começar uma carreira internacional no Brasil. O país é distante, o que você faz lá tem pouca repercussão, você acaba se envolvendo com uma quantidade de outros trabalhos, né? Mas enfim, quando eu cheguei na Inglaterra, todo mundo me recebeu de braços abertos. Desde o primeiro momento, assim, desde que eu entrei no avião, sabe quando tudo dá certo? Assim? Eu nunca senti nenhuma espécie de desconfiança ou discriminação por ser estrangeiro. Pelo contrário, as pessoas sempre respeitaram a minha forma de tocar. A minha técnica, nunca nenhum professor na Inglaterra teve que retocar, né? Sempre foi uma questão de qualidade musical, porque a técnica já estava em ordem. E, enfim, todo mundo me ajudou muito lá. E quando finalmente eu decidi voltar para o Brasil, eles me ofereceram um posto de professor visitante, então eu nunca perdi o vínculo com a Inglaterra. Quer dizer, assim, a minha carta de despedida foi: por favor, não vá, fique. Então foi isso. Quer dizer, o senhor sempre volta todo ano? Eu volto 3 vezes por ano, na verdade. 3 vezes por ano para Londres para ser professor lá. Né? Fora isso, o senhor dá aulas no Brasil? Muito pouco. Muito pouco. Mas o senhor tem outras atividades. Criou um podcast para falar de música. Então, tem a regência, eu tenho dirigido o Festival de Campos do Jordão por 12 anos. Então, quer dizer, se por um lado a minha carreira tomou um outro rumo quando eu decidi voltar para o Brasil, por outro eu fiz coisas no Brasil que eu não teria feito se eu não tivesse voltado. Por exemplo, não tinha uma orquestra esperando por mim na Inglaterra, ou ninguém poderia até ter acontecido, né? Mas eu não teria dirigido um festival desse porte, né? Então eu acho que eu consigo contribuir mais para a educação musical no Brasil através dessas atividades, do que simplesmente ficar dando aula individual. Daí também surgiu a ideia dos livros. Isso aí foi um convite, né? Foi um convite que partiu da própria editora da Folha de São Paulo, que não sei se ainda existe, mas foi o ano que foi os 50 anos da morte do Villa-Lobos. Eles pediram para eu escrever esse livro. E agora, quem editou esse livro para mim foi um grande polímata, que é
músico, administrador e professor de literatura, que é o Arthur Nestrowski, né? Ele me convidou para escrever esse livro e agora ele tem insistido para eu escrever algum outro, falando sobre como que eu penso sobre música, né? Então, vamos ver se pro ano que vem começa a sair alguma coisa. Ah, ótimo. Falando em Vila Lobos, a sua estada aqui no Japão, o Japão é um grande admirador da obra de Vila Lobos. Que bom. Né? Inclusive é um Instituto Vila Lobos do Japão, não sei se você sabe. Não sabia. Não sabia, então. Tem um Instituto Vila Lobos do Japão, né? E como o senhor sente, quando vem para o Japão, o japonês em relação à música, às suas apresentações, o que o senhor sente em relação a isso? Olha, em outros lugares me perguntam, qual que é o lugar que você mais gosta de tocar, você acha que o público é mais legal? Assim, certamente o Japão está no topo da lista, né? Porque você tem, para início de conversa, esses teatros maravilhosos, você tem um público extraordinariamente respeitoso, como você não tem quase em praticamente lugar nenhum do mundo, né? Mesmo no Extremo Oriente, quer dizer, o público japonês é diferenciado, não tem como negar isso. Então você tem a condição ideal para entregar o teu melhor, né? Assim, não tem desculpa. Você tem um público extremamente silencioso e que responde quando você toca melhor, né? Quando você atende a expectativa, né? É um público consumidor muito exigente. E eu acho que essa capacidade de contemplar, né? De ouvir, de sentar e simplesmente ouvir sem querer se manifestar antes da sua hora, antes da sua vez, eu acho isso muito bonito. Eu adoro tocar aqui, por todas essas questões, pelo perfil do público japonês e pela excelência tanto dos teatros quanto da produção. Como foi tocar com a Imperatriz? Então, foi uma coisa muito escondida que eu procuro não falar muito, mas isso aí foi um convite naturalmente partido da Embaixada do Brasil, né, na ocasião. Tinha uma celebração ali de 50 anos da visita que ela tinha feito ao Brasil, ao mesmo tempo eram 50 anos da entrada da Bossa Nova no Japão, então eles convidaram várias pessoas, músicos importantes para esse evento e a Sua Majestade Imperatriz, ela participou desse evento quase escondida, né? Porque ela não sai do palácio normalmente, mas ela saiu para essa ocasião e daí eu toquei junto com ela, nós tocamos a Baquianas número 5 juntos, né? Assim, e foi emocionante ver como as pessoas, né? Assim, foi uma festa para convidados muito selecionados e as pessoas só de estarem no mesmo ambiente com ela já caiu no pranto, assim, era uma coisa incrível, o poder, né, a potência que eles têm, né, é uma coisa incrível. Foi muito bonita a cerimônia e principalmente celebrar a Bossa Nova dentro de um contexto diplomático tão robusto, assim. E depois que o senhor sair do Japão, já está previsto alguma outra coisa? Agora eu volto para o Brasil, vou reger uma orquestra jovem em Mogi das Cruzes, tenho 2 concertos lá. E depois eu vou para a Inglaterra, vou dar aula, tenho concertos em Portugal, em Paris. Daí eu fico lá o resto do ano, na verdade. Então está aí o convite pessoal da Europa, né? E vai ter acesso a uma matéria aí para seguir. Eu toco em Lisboa, dia 7 de dezembro. Em dezembro está em Lisboa, tenho amigos em Lisboa. Avise. Então, eu queria agradecer muito. Uma pergunta, o senhor falou da orquestra, né? Como está essa coisa da juventude se envolvendo com música clássica no Brasil? Então, deixa eu tentar dar uma resposta que não seja uma crítica ou um ataque a outros gêneros. A questão é, a música clássica é muito ruim de marketing. Sim. Ela é muito ruim de imagem. As pessoas continuam tendo uma imagem de que a música clássica é uma coisa elitista, snob, que as pessoas escolhem aquilo porque querem parecer importantes. Como eu comecei a me envolver com música clássica quando eu tinha 7 anos de idade, eu não fazia a menor ideia, inclusive por que as pessoas botavam fraco para tocar música. Até hoje eu não faço ideia por que acontece isso, né? Mas
isso nunca se passou pela minha cabeça. O envolvimento é puramente, até num plano espiritual mesmo com a música, né? Mas ela continua, para uma larga parte da sociedade, no Brasil especialmente, com uma coisa elitista e snob. A música clássica é a forma artística que mais oferece boas alternativas educativas para as pessoas de baixa renda no Brasil hoje. Nenhuma outra. A única coisa que se compara é o esporte, sendo que a música oferece uma oportunidade profissional. Por quê? Porque seja através do poder público, como o Projeto Guri, Neo Gibá, projetos que tem em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em tantos outros lugares no Brasil, como por exemplo em Mogi das Cruzes, uma cidade do interior de São Paulo onde eu vou reger, que é mantido pela prefeitura. O que acontece? Você oferece ensino musical para crianças que jamais viram um instrumento musical na sua vida, nem imaginam que aquilo possa ser uma profissão. Elas começam a estudar o seu violino, o seu violoncelo, o seu clarinete, o seu trombone, e com o passar do tempo elas se tornam monitores e mesmo professores dentro dos próprios projetos onde elas cresceram, e várias delas se profissionalizam em alto nível. Então, para uma pessoa que tinha um destino social muito pouco promissor, porque muitas vezes você está ali numa área de alto risco econômico, você muitas vezes não tem um pai presente, você tem uma mãe que não tem uma profissão, e assim, essa pessoa está com o seu destino selado. Mas uma vez que você colocou um clarinete, um fagote na mão dessa pessoa, ela vai se tornar uma pessoa que tem um rumo na vida, tem uma profissão e vai movimentar a sua comunidade. Uma vez que ela sobe nesse palco, a comunidade vai lá assisti-la e ela vê essa pessoa. Ela tem importância porque ela construiu alguma coisa, não é porque é traficante, não é porque entrou para o crime. Então ela adquire uma outra identidade social. E assim, com o meu trabalho no Festival de Campos do Jordão, eu tenho visto esse tipo de trajetória emocionante. E claro, a gente não tem nem que ficar emocionado, assim, é um processo, né? Assim, é uma coisa que dá certo. Então eu acho que isso que é a coisa mais bonita dos projetos sociais com música hoje. Você entra em qualquer orquestra profissional no Brasil, tem gente que começou, sabe, em Heliópolis, que começou no Morro da Mangueira, que começou, sabe, na periferia de Salvador, e agora aquela pessoa está tocando, sabe, música de alta qualidade como um grande profissional. Então eu dou muito crédito para essas pessoas, né, que estudam, e eu acho que as pessoas têm que parar com essa coisa de que música é elitista. Hoje quem trabalha com música clássica são pessoas do povo. Então eu tenho assim orgulho de pertencer à geração que operou essa transformação. Muitas vezes eu digo que a pessoa às vezes fala que não gosta porque ela não conhece. A partir do momento que ela tem acesso e conhece, ela muda de ideia. É toda uma outra história, né? Por ver que a música clássica foi perdendo espaço justamente no portfólio cultural da classe média alta. Quando eu era criança, por exemplo, como eu te falei, eu conheci música clássica na casa da minha tia porque minhas primas estudavam piano, estudavam violão e coisa e tal. Tinha disco de música clássica em casa, fazia parte do cachê cultural, você sabe? Se é uma pessoa instruída, se conhece música clássica. Hoje em dia parece que ninguém acha que é importante, mas na verdade ninguém acha mais importante nada, né? Todo mundo quer ser influência e produzir conteúdo descartável. Então, bom, vamos esperar outra mudança, outra alteração na sociedade. É isso aí, eu queria agradecer. Eu que agradeço. Ao professor Fábio, né? Estamos encerrando a nossa entrevista. Obrigado. Agora. Ele ainda vai se apresentar no seu último show aqui no Japão, sim, agora em Tóquio. Né? Esperamos sua volta aqui e para o pessoal que for assistir o vídeo, né, acompanha a página, né, do professor Fábio Zanon, que lá tem agenda. Sim, claro, é fabiozanon.com. Né? Então acompanhem as redes sociais dele também, para saber por onde ele anda, para vocês poderem assistir o show, que é maravilhoso, com certeza. Muito obrigado. O violão dele é maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, viu? Boa sorte para vocês. Aguardando. Muito obrigado.